Vida e Saúde começando na sua telinha, seja bem-vindo, bem-vinda. Como é que tá por aí? Muito quente? Vem pra cá porque o Vida e Saúde vai tratar de um tema importantíssimo para a estação que tá chegando aí, é o verão. E a doutora Janine nos acompanha hoje porque ela tem uma mensagem importante. Me dá um abraço, doutora, que é muito bom te ter aqui pessoalmente, viu? É um prazer. Obrigada. Eu adoro vir aqui no seu programa. Obrigada. Ela nos ensina muito sobre os cuidados com a nossa pele, dermatologista. E hoje vamos focar nessa estação que está chegando. É final do ano, você já está planejando suas férias? Vai ter festa? A gente gosta de curtir o verão, não é mesmo? Mas existem muitos cuidados que nós precisamos tomar aí para termos saúde, para aproveitarmos não só esta época do ano, mas todas as fases da nossa vida com saúde, especialmente a saúde da nossa pele, que é o foco de hoje. Nós vamos falar sobre a conscientização do câncer de pele, que é o tema do Dezembro Laranja. Por isso que a doutora Janine Pichler está aqui e ela vai nos ajudar nesta missão de entender e de se cuidar também. Doutora, hoje também vamos ter aqui o Dr. César Vasconcelos, que é o nosso psiquiatra, e ele fala sobre como a mente e o corpo sofrem juntos. E nós precisamos nos atentar aos sinais que um pode dar e o outro também. Na receita você acompanha aqui 2 deliciosos sucos para o verão, um de melancia e o outro de mamão, olha aí, para você se inspirar, para você se refrescar. Receita saudável muito prática hoje por aqui. Vamos trazer o tema da nossa reflexão hoje que está aqui no Devocional da Mulher, Você é Preciosa. Nós temos o texto lindo de Mateus 28, 20 e diz assim, olha, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor e ao ler esse texto aqui, fiquei pensando nessa época do ano, doutora, onde a gente corre mais. Sim. A gente corre para terminar, de repente, um trabalho, finalizar as questões da escola, planejar já o ano seguinte. E podemos correr o risco de nos esquecer da pessoa principal que precisa ir com a gente, que deixou essa promessa. Jesus está dizendo aqui que está conosco todos os dias, até o finzinho, não é do fim do ano, não, até o fim da vida deste mundo. Ou seja, nós podemos confiar e podemos aproveitar da presença dele na jornada, o que faz toda a diferença para mim e para você. Vida e Saúde está começando assim, em 30 segundinhos, tem muita coisa para aprender aqui sobre a prevenção e a conscientização do câncer de pele. A gente volta já. Sexta da Saúde Integral, a gente vem com esse tema importantíssimo, não só para o verão, o ano inteiro a gente precisa pensar nele, mas no verão a coisa intensifica. Por isso a gente convidou aqui a doutora Janine Pichler, que é dermatologista e vai nos ajudar com a compreensão do problema do câncer de pele e também o cuidado que a gente precisa ter. Doutora, vou deixar já o seu Instagram aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Não é a primeira vez que ela vem aqui, é a primeira presencial, mas já participou de vários outros programas. Ela que está no Instagram com o seu @dermato_, doutora Janine Pichler. Olha aí, tá escrito bonitinho para você não falhar. DRA, tira uma fotinho para você não esquecer e depois acompanhar o conteúdo precioso que ela posta ali no seu Instagram, tá bom? Doutora, a gente está nesse mês de conscientização, mas como eu falei, pode ser um start, mas a gente tem que se cuidar o ano inteiro, né? Exatamente. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui com você. E realmente, a gente precisa ter essa consciência o ano inteiro, não só em dezembro, né? Porque sol tem o ano inteiro, né? A gente mora num país tropical, então não tem como fugir do sol. Em algumas regiões tem um sol para cada habitante, né, doutora? Exatamente, um sol para cada um. O que a gente está conscientizando aqui
nesse dezembro laranja? Qual a importância da gente focar mais nesse assunto, nesta data? Então, o dezembro laranja, ele é um mês que ele conscientiza sobre o câncer de pele, que é o câncer mais comum do mundo, né? Então, o câncer de pele, ele tem que ter essa consciência para a gente abranger uma grande quantidade de pessoas. E nada mais como um mês dedicado totalmente a ele, que é o dezembro laranja. Eu acho que seria importante a gente entender que existem vários tipos de câncer de pele, porque aquele que é fácil de identificar, aquele que a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui está estranho, não está normal, é uma coisa, mas muitos tipos podem começar de maneira bem discreta até se tornarem um grande problema, não é? Exatamente. Na verdade, a maioria dos cânceres de pele, eles começam de uma forma inocente, né? Como um machucadinho que não cicatriza. Uma aparente manchinha. Uma manchinha, uma bolinha. Então, é importante a gente ter essa consciência de que, às vezes, o câncer de pele, ele não dói, ele não coça, muitas das vezes. Então, como a gente não sabe, às vezes, identificar, é importante procurar um dermatologista pelo menos uma vez por ano, fazer uma consulta anual, porque o dermatologista ele vai avaliar a pele toda para poder identificar esses cânceres que não são tão chamativos, tão né? óbvios, tão né? óbvios, exatamente. Agora, o câncer de pele, será que vem só das queimaduras do sol? Então, a queimadura do sol ele é um grande fator de risco para aparecimento do câncer de pele, mas tem o fator genético também que pode influenciar no aparecimento de câncer de pele. Principalmente o câncer de pele mais agressivo que a gente tem, que é o melanoma, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele tem um fator genético muito importante relacionado. Tá. Agora, gente, a ciência, a medicina, a tecnologia está avançando muito. Você está percebendo aí que existem procedimentos que fazem verdadeiros milagres. Mas a velha e boa prevenção ao câncer de pele, ela ainda continua muito clássica. A gente tem alguns itens aqui, doutora, vem para cá comigo. A nossa produção preparou aqui, olha, na praia, na piscina, no quintal de casa, né, doutora? A gente às vezes se expõe, vai fazer uma leitura, mas precisa de alguns cuidados. Eu tenho aqui um chapéuzinho, olha. Vou colocar meu chapéu aqui. Olha, por dentro já está total em clima de praia aqui. O chapéu protege, ele faz essa sombra aqui, mas isso é suficiente? Não. O chapéu é um fator de proteção física, mas é importante a gente usar o filtro solar, porque o chapéu e nem o filtro solar protegem 100%. Então, quanto mais adereços protetores a gente tiver, melhor, né? Então, não adianta chapéu, não adianta somente o chapéu. O chapéu protege, faz uma barreira física, né, doutora? Exatamente. Mas ele, de repente, vai deixar vazar alguns raios, é isso? Na verdade, o raio, a radiação ultravioleta, quando ela incide na areia, ela reflete. Então, ela reflete embaixo do chapéu. Então, embaixo da barraca, e mesmo a gente com esses... Do guarda-sol. Do guarda-sol. Então, mesmo com esses artifícios, é importante o filtro solar, porque está recebendo a radiação. Quem nunca queimou, você foi para a praia ou para a piscina, ficou lá só embaixo do guarda-sol o dia todo e chegou em casa com marca, chegou queimadinho, a bochecha toda vermelha, porque esse reflexo, então, ele rebateu na areia ou num piso e fez o seu trabalho? Exatamente. O sol, ele incide na areia clara, areia branca, e reflete no nosso rosto, no nosso corpo, né? Fazendo um efeito cancerígeno também, né? A longo prazo. Nós temos aqui, vou colocar meu chapéu agora, ó, já mudei vários aqui, ó. Aqui protege menos ainda, porque eu estou só protegendo uma área menor do meu corpo, né? As laterais estão bem expostas, o ombro acaba ficando mais exposto também, porque o chapéu acaba expondo. Mas a gente tem protetor solar para rosto, para corpo, e a gente tem vários fatores de proteção disponíveis hoje no mercado. Exatamente. Fala um pouquinho disso pra gente, porque a gente fica perdido na hora de comprar, doutora. Existe aquela lenda, né? Eu já ouvi falar, muita gente, aquela lenda urbana, que fator de proteção acima de 30 é tudo igual. Na verdade, mentira. Não é bem assim. A gente recomenda que o fator de proteção seja no mínimo 30, mas quanto maior o fator de proteção, maior sim é a proteção. Então, é importante a gente saber qual filtro solar a gente vai escolher para determinadas áreas, qual a gente vai escolher
escolher para o rosto, qual vai escolher para o corpo e quantas vezes a gente vai reaplicar, porque isso é muito importante. Às vezes o paciente ele usa, eu estou usando um filtro solar 99, então eu não preciso mais reaplicar. Não, tem que reaplicar com a mesma constância. E isso tem que seguir a orientação do fabricante, né, doutora? Do fabricante e do dermatologista, porque às vezes o fabricante ele não leva em conta o entrar na água, a sudorese, a atividade física, então tudo isso faz o filtro solar durar menos. As barreiras físicas, elas enganam um pouquinho a gente, do tipo chapéu, do tipo... Olha, essas blusas aqui, até os maiôs, né, estão facilitando a vida dos pais, né? Porque tem maiôs que são compridinhos e tudo mais. Mas a gente tem uma barreira física aqui, talvez uma blusa que vai te cobrir por inteiro. Sim. Só que dependendo dessa proteção física, eu ainda tenho a incidência de raios aqui penetrando na pele. Precisa ter proteção UV aqui também, não tem? Tem. Nessas blusas que a gente usa para ir à praia e à piscina, a gente orienta que tenha proteção UV, para não absorver a radiação solar. Então, na hora de comprar, é importante ficar de olho nessa especificação também, se tem a proteção ou não, porque caso não tenha, eu posso usar do mesmo jeito, mas aí eu aplico um protetor por baixo, é isso? Exatamente, exatamente. E nas áreas que ficarem expostas também à blusa, né? Porque às vezes a gente está protegido em cima, mas a perna está exposta e aí tem que passar também. Você está falando de uma coisa interessante, doutora, porque no dia a dia... Eu não moro em cidade de praia, né? Embora a gente esteja aqui bem pertinho da praia, eu não vou para a praia com tanta frequência assim. Mas no dia a dia, o que está mais exposto no meu corpo são as minhas mãos, né? Porque os meus braços inteiros, meu rosto, basicamente só. Exatamente. Então, essas áreas de maior frequência de incidência, eu preciso ter um cuidado redobrado, não é? Precisa. Tanto é que o nariz, a região do dorso nasal, é uma região que é muito comum ter câncer de pele. É uma das áreas mais comuns do corpo em que a gente pode desenvolver um tipo de câncer de pele específico, justamente por essa exposição prolongada. Porque o braço, a perna, uma hora você vai tampar, mas o nariz, ele está exposto 24 horas por dia, né? 365 dias no ano. É difícil a gente tampar, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado maior quando a gente for fazer uma exposição intencional, porque a gente divide isso também. Uma exposição intencional, que é aquela que quando você vai à praia, à piscina ou ao parque, se expor de forma intencional, e aquela exposição ocasional. Saí do carro, estou dirigindo, saí do carro, fui na padaria, fui ao mercado. Essa exposição, ela é menor, mas precisa ter cuidado também. Isso é muito legal ouvir aqui, porque... nós ouvimos diversos especialistas falando, e a gente fala aqui no Vida e Saúde que o sol é um dos 8 remédios naturais, doutora, sendo bactericida, sendo, assim, importante fator de saúde mental. E quem toma sol, a própria vitamina D é preventiva dos cânceres, de vários tipos de cânceres. Só que quando ela fala que você vai se expor na intenção de tomar sol, você tem tempo, porque todo remédio, como é um remédio, ele tem uma dosagem e frequência, doutora. Exatamente. Eu não posso simplesmente tomar sol como se não houvesse amanhã. Exatamente. Isso a gente conversa muito. Eu sempre explico para os meus pacientes. A gente não prega a heliofobia, né? Que é o pavor de sol. Na verdade, o sol ele tem vários benefícios, como você mesmo relatou. E quando a gente precisa expor, e é saudável a gente se expor de forma controlada, a gente sempre orienta. Tentar não expor áreas que já estão sempre expostas, como rosto, braços, mãos. A gente tentar, numa forma intencional, expor áreas que a gente não expõe muito, tipo perna, barriga. E para a conversão da vitamina D, a gente já sabe que a área que precisa ser exposta, a área corporal, é em torno de 10 centímetros quadrados, que equivale aproximadamente ao dorso das mãos. Olha! Durante 10 a 15 minutos por dia. Então, a gente sabe que para a conversão da vitamina D, a gente não precisa fazer aquela exposição nociva de bronzear, porque todo bronzeado, ele é nocivo, todo bronzeamento, ele é nocivo, mesmo aquele bronzeamento leve. Existe uma lesão feita pelo bronzeamento? Existe. Doutora? Se teve bronzeamento, teve lesão de melanócito. Então, em qualquer grau. Você sentiu com essa informação aí? Você sentiu, pegou no coração? Doutora, é importante a gente entender isso. Vamos voltar aqui para a cadeira? Vamos. Eu até esqueci de falar do óculos de sol aqui, que não é o caso do dermato, né? O caso do oftalmo, que também precisa ter proteção, porque senão eu corro o risco de queimar a retina, não é? Sim, sim, muito importante. O óculos de sol, por aquele sol que reflete, ele também pode refletir direto na retina. Vamos voltar para o câncer de pele, que é o nosso assunto aqui de hoje. É o seguinte, eu quero saber se
todos os tipos de pele precisam mesmo de proteção? Precisam. Todos, isso é um mito, é uma lenda também, que peles mais pigmentadas, peles mais escuras, peles pretas, a gente não precisa ter proteção. Precisa. Todas as peles precisam. É óbvio que as peles mais claras, que tem, né, que não tem tanta melanina, ela tem uma tendência maior a ter câncer de pele, mas a pele que é mais escura também tem. Então, o filtro solar é para usar para todos os tipos de pele. Ou seja, ela pode lesionar também, fazer lesões, e às vezes a gente não vai notar, pá, olhou de cara e falou, nossa, passou mais tempo no sol, mas quimicamente está sofrendo prejuízo. Está sofrendo. É mais notório a gente ver as peles claras, quem é mais branquinho, ficar vermelho, eu fico ficar uma com aquele... lagosta, É, eu fico exatamente. vermelha, fico rápido, um pimentão, né? Um pimentão vermelho. Isso é um índice de que você tem mais propensão a ter câncer de pele. A gente classifica as peles, né? A gente tem uma classificação dermatológica que é chamada de fototipos, né? Então, a gente classifica a pele em fototipos e ela vai de 1 a 6. E os fototipos mais baixos, mais claros, eles são mais propensos, mas os fototipos altos também têm tendência. Bom, como a gente falou, não é só no verão que a gente precisa desse cuidado. No inverno, a gente tem uma incidência diferente do sol, a gente tem uma angulação diferente dos raios batendo aqui na Terra, mas ainda assim isso não isenta a gente de se proteger ao longo do ano, especialmente nessas áreas mais expostas, não é, doutora? Exatamente. A gente mora num país tropical, né? Então a gente recebe radiação solar praticamente o ano inteiro. No inverno, realmente, essa incidência muda, a radiação muda, mas mesmo assim a gente acaba tendo radiação ultravioleta, né? A gente tem dois principais espectros de radiação ultravioleta que incidem na Terra, que é o UVA e o UVB, e eles incidem o ano inteiro. Então, a gente tem que se proteger, tem os horários de pico, que geralmente a gente recomenda evitar a exposição solar, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é onde está incidindo a radiação ultravioleta B, que é a mais cancerígena, mas a radiação ultravioleta A, que ela incide antes das 10 e depois das 4, ela também pode ser prejudicial. Ela tomada em grandes quantidades, ela também provoca o envelhecimento precoce e provoca o aumento de manchas também. É verdade que às vezes a gente está se cuidando hoje, mas podem surgir problemas que vêm porque a gente tomou sol do jeito errado lá atrás, doutora, na infância, por exemplo, ou tem gente que morou na roça, né? Eu morei na roça, por exemplo, um tempão, mas eu vejo que muita gente acaba apresentando problemas numa fase em que já está se cuidando mais, até não tem tanta exposição ao sol. Exatamente, e isso é o que eu mais bato na tecla com meus pacientes. O câncer de pele que você tem hoje, a mancha que você tem hoje, não é do sol que você toma hoje, é do sol que você tomou 20 a 30 anos atrás. E aquela exposição solar, o que tomou já está tomado, não tem como voltar atrás, ela vai fazendo uma alteração no DNA que no futuro pode prejudicar muito. Hoje, com o conhecimento dermatológico que a gente tem em relação aos cânceres de pele, que a gente, há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento sobre isso, hoje a gente sabe que essa exposição solar na infância, na adolescência, vai prejudicar muito a vida adulta, vai aumentar muito a propensão em apresentar cânceres de pele no futuro. E eu acho que vocês lidam, apesar de terem os avanços e os conhecimentos muito mais assim vantajosos hoje, doutora, você também tem que lidar com alguns problemas sérios, como por exemplo, algumas teorias malucas aí que andam pela internet, né, do tipo, o protetor solar não funciona, isso é tudo mentira. Ou, de repente, a recomendação para se utilizar proteções naturais contra o sol, como, por exemplo, o óleo de coco ou outras invenções naturais, que tem o seu papel, que tem o seu lugar, mas não como proteção solar, doutora. Não como proteção solar. E hoje a gente tem que sempre informar isso, porque a internet tem muitas coisas que não são verdades em relação a isso, mas a gente sempre orienta. Hoje na medicina, poucas coisas têm tantos estudos e tem tanta comprovação científica quanto o benefício dos filtros solares, o surgimento de câncer de pele sem o uso adequado de uma proteção. Então, hoje ainda não tem nenhuma proteção que seja melhor que o filtro solar e as proteções físicas, como chapéu, como o guarda-sol, as blusas, né, que a gente tinha
As falado. clássicas, né, doutora? As clássicas, A gente não pode negar o que está funcionando e não é assim, eu acho que a sua fala anterior, ela acaba deixando isso muito claro para a gente, de que às vezes você está usando óleo de coco, tem gente que usa aí, e achando que está protegido, porque ela acabou de dizer aqui que o problema não vai vir, talvez esse ano ou o ano que vem. São coisas de 20 anos de acúmulo, de mudanças. Você falou um termo aí, você usou o termo de a mudança do DNA da célula. Do DNA da célula, Que não vai acontecer do dia para a noite, doutora, é um processo. É um processo. O sol vai provocando, o sol que a gente toma a vida toda, vai provocando essa alteração e depois essa alteração é permanente. É óbvio que, para eu falar aqui que, mas então já que eu já tomei sol, agora não adianta mais. Não é bem assim. Daqui para frente, se você começa a se proteger ou se você continua se protegendo, você diminui essa incidência. Claro. Porque hoje menos agressão chegando ali. Menos agressão chegando ali, exatamente. E a expectativa de vida, ela está mais alta, então a gente acaba vivendo mais, então aumenta também a probabilidade da gente ter mais problemas de pele, inclusive. Olha, gente, a gente vai continuar batendo nessa tecla aqui, a gente promove o uso do sol como uma terapia, mas tem que ser do jeito certo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que entre 2023 e 2025 o Brasil terá 221 mil novos casos de câncer de pele por ano. Gente, é muita gente. É muita gente, é muita gente. Agora, infelizmente, essa não é a única doença que os números vêm aumentando, né? Provavelmente você ou alguém próximo aí já tem enfrentado doenças como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e outras. Então, a nossa saúde ela tem se tornado realmente uma necessidade e uma necessidade urgente. E Deus, como nosso Criador, Ele se preocupa também com a nossa saúde. Por isso, Ele tem esse plano incrível em que Ele propõe que nós usemos, utilizemos e respeitemos os 8 remédios da natureza, que são nada mais, nada menos do que leis naturais que promovem a nossa saúde por completo. Para entender mais desse assunto, doutora, eu já deixei um exemplar aqui para você, que eu quero que você leve com carinho. Aqui na Novo Tempo nós temos a revista Esperança Máquina Humana, onde é possível entender o cuidado, o plano de Deus para a nossa saúde. Você está vendo aí? E para receber uma gratuitamente aí na sua casa ou no seu trabalho, basta você pedir aqui a sua pelo WhatsApp. O número é 12 98244 4449. Vou repetir, tá? Para você não esquecer. Pega aí o celular, pega aí que eu te espero, você já digita. É o 12 98244 4449. E aí você diz assim, olha, quero a máquina humana. Manda só essa mensagem aí no WhatsApp. Quero a máquina humana. E aí você fala, a Teru que falou que eu posso receber a minha de graça. A gente vai mandar um formuláriozinho onde você pode preencher com o seu endereço, porque para mandar aí tem que ter o seu endereço, o seu nome. E aí em uma dessas partes do formulário você diz aí que viu aqui no programa Vida e Saúde e a gente vai mandar para você com todo o nosso carinho, sem custo nenhum. Aproveita, tá? Doutora, eu preciso fazer um intervalo agora. Vamos tomar uma aguinha, porque falar de sol no verão a gente dá sede, ó. Bebe aí também, aproveita, ó, bebe aí. A gente faz um intervalo curtinho na volta, vamos falar um pouquinho mais sobre esse cuidado, essa conscientização do câncer de pele. Vamos ter Dr. César daqui a pouquinho falando sobre a conexão entre o físico e o mental. E vamos ter receitas, são 2 sucos para o verão. Você está vendo aí o suco de melancia e um suco de mamão. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.